Oi, meu nome é Márcia Gemili, sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo mostrarei para vocês a minha visita ao Laboratório de Paleontologia do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe, onde entrevistei o paleontólogo Alexandre Liparini. Além da entrevista, também caminhamos pelo acervo, e vocês poderão ver alguns espécimes bem legais, e o meu talento alejado para a paleontologia. Vale lembrar que arqueólogas e arqueólogos muitas e muitas vezes são confundidos com paleontólogos. Eu nem tanto, já que o pessoal não relaciona muito com o Egito, mas muitos dos meus colegas, se não todos, já foram abordados com a seguinte questão: você já encontrou um dinossauro? Eu adoro dinossauros, e quando criança tinha até coleções de miniaturas, mas graças à minha educação já sabia a diferença entre arqueólogos e paleontólogos. Contudo, as distinções entre ambos são desconhecidas até mesmo entre alguns alunos recém-ingressos nessas disciplinas. Por isso, a intenção desse vídeo é mostrar para vocês o que é paleontologia, sua amplitude e o que a difere dos trabalhos de arqueologia. Bom, esse vídeo ficou muito longo. Como vocês podem ver, tem mais de 1 hora de duração. É praticamente um documentário, mas aqui rolou muita coisa legal que merece ser mostrada. Eu particularmente aprendi muito, foi uma experiência realmente rica. Mas, sem mais delongas, apresento para vocês a minha visita ao professor Alexandre lá no Laboratório de Paleontologia. E esses dinossauros aqui? Qual é a historinha deles? Bom, paleontólogo, a primeira coisa que vem à cabeça é dinossauro, né? É. Então meus alunos todos me associam a dinossauros, né? Amantes dos dinossauros. Então isso aqui são, né, dinossaurozinhos, né, de brinquedo, mas que um aluno acha numa banca e lembra de mim, compra e traz para eu enfeitar aqui a minha estante, né? Já apareceu algum aluno dizendo: eu entrei na paleontologia porque quero escavar dinossauros? Sim, vários. O primeiro ponto de partida em geral é esse. Eles procuram a paleontologia porque gostam de dinossauros. Sim. Então querem ou achar um dinossauro, né, ou trabalhar com isso por conta dessa imagem forte que os dinossauros têm. Agora, já apareceu alguém falando: eu quero fazer paleontologia porque quero escavar múmias? Olha, múmias especificamente não, mas relacionando com cultura, ou com o que a gente, né, associa diretamente com a arqueologia, na verdade, isso também já aconteceu. Em sala de aula, principalmente na graduação aqui, não no laboratório para procurar um estágio, alguma coisa, isso ainda não. Mas em sala de aula, muitas vezes eles trazem essa questão. Eu vi uma reportagem sobre um novo achado de uma múmia ou de alguma coisa assim e queria que você trabalhasse com isso aqui na sala e tal. Aí primeiro a gente tem que, né, uma das primeiras aulas é justamente essa, né, diferenciar essas duas áreas, né? Então é interessante, porque normalmente na arqueologia a gente também vê isso. Vê o inverso, que é o rapazinho entra, a menina entra e fala: eu quero ver escavar o dinossauro. O que não é verdade, afinal de contas, enquanto vocês trabalham mais com biologia, não é? Como é o trabalho do paleontólogo? A base muito forte da biologia, né, e tão forte quanto a geologia. São as duas áreas principais do paleontólogo. Então, no meu caso, por exemplo, eu sempre quis trabalhar com paleontologia, né, e inicialmente por conta dos dinossauros, museu, adorava e tal. Depois descobri que é uma ciência muito mais ampla, né, mas para a graduação eu já sabia que, bom, se eu quero ir para paleonto, eu tenho que ir ou para geologia ou para bio. Algumas outras áreas, tipo turismo, às vezes aparece alguém, geografia, só que é mais raro, né? A base forte mesmo vai ser a parte de geologia, que vai estudar as rochas, né, os sedimentos, tentar identificar as idades e tal, e a biologia com a parte de identificar os organismos, né? E aí a gente até amplia um pouco, né, esse conceito da paleontologia, muitas vezes fixo nos dinossauros, mas a qualquer forma de vida. Então muitas vezes até eu entrar no mestrado praticamente, a noção que eu tinha de organismos que eram estudados na paleontologia era bem restrita. Então eu sabia que estudava micro-organismos, mas assim, é um mundo gigantesco, né, que um paleontólogo pode estudar também além dos dinossauros. Só para falar, a arqueologia, ao contrário da paleontologia, trabalha com seres humanos especificamente, com a cultura humana.
Então, como vocês podem ver, são áreas bem diferentes, apesar de estudar o passado. Exatamente, é. Então, o que você tem aqui na sua estante, amigos, desse lado aqui? Eu tenho... Bom, aqui são alguns livros principais que eu uso na disciplina, de paleonto mesmo, né? Então, livros específicos de paleonto que a gente usa para graduação, alguns específicos de vertebrado, de botânica, coisas mais gerais de ecologia ou paleoecologia, né? Eu tenho um ladozinho aqui que deve estar escondido aí, mas eu posso recuperar também, que sempre traz essa parte dos dinossauros. Isso aqui, se eu tiver uma data, deixa eu ver, isso deve ser de 92 ou alguma coisa assim, né? É um livro em alemão que eu tenho de dinossauros, né? Esse aqui, bom, nem preciso falar, né, que era uma fase infantil ainda, mas são livros de divulgação que vão trazer imagens e vão despertar essa criatividade, e que foi o que me fez, né, ter essa vontade de seguir até ser um paleontólogo, né? Tem muita publicação brasileira? Tem alguns. A paleontologia tem crescido muito, né? Eu vejo ela menos tradicional do que a arqueologia, então a arqueologia acho que tem um histórico mais antigo do que paleontólogos no Brasil, mas dos últimos anos para cá, a gente tem visto um número bem grande de paleontólogos aparecendo também. E algumas universidades com esse crescimento, né, principalmente a partir do Reúne, com o camp no interior aparecendo, né, em vários estados, vários colegas que realmente formaram em paleontologia, não existe a graduação em paleontologia, né? Então, para você ser um paleontólogo, você tem que fazer uma pós-graduação, ou uma especialização, mestrado, doutorado em paleonto. E aí a gente tem alguns lugares do Brasil que tem a possibilidade de fazer isso. Aqui na UFES, como é que é? Aqui a gente seria uma dessas vias laterais. A gente faria tem um curso de geologia, tem um curso de biologia, né? Então seria a via inicial da graduação. Agora, a pós-graduação, existe uma pós aqui, a pós-graduação em Geociência e Análise de Bacias, que tem alguns professores da paleonto, então eles podem orientar projetos de paleonto. No caso, eu estou vinculado a essa pós-graduação, tem uma professora de Itabaiana, que é paleontóloga, também vinculada à pós. Então, chega um aluno que tem interesse, ele tem um projeto, ou conversa com o professor na possibilidade de fazer um projeto, ele vai ter um mestrado em Geociências, né, mas com um projeto específico de paleontologia. Ele vai fazer campos que são relacionados a paleonto, e aí isso já faz dele um paleontólogo. Uma pergunta que eu estava muito interessada, que eu recebi de uma arqueóloga, é sobre a metodologia de trabalho de vocês quando vão procurar um local. É um sítio também que vocês chamam? Um sítio paleontológico? Sítio paleontológico, porque na arqueologia a gente faz toda uma pesquisa bibliográfica, faz pesquisa oral, a gente pergunta para a população, vocês já viram isso, aquilo. E quando a gente chega num local que existe uma possibilidade de existir sítio arqueológico, a gente faz prospecções, que é tirar um pouquinho daquele sedimento e procurar artefato ali. Aí no caso de vocês, como é? Eu acho que algumas coisas são semelhantes com a da arqueologia. Eu nunca me envolvi diretamente com um campo de arqueólogo, né, mas converso muito com minha esposa, que está fazendo curso de graduação em arqueologia, e eu percebi que muitas coisas são parecidas. Essa pesquisa inicial, né, conversa com moradores da área é muito importante, porque às vezes a gente fica perguntando, vocês já viram búzios, né, petrificados, ou troncos, pedaços de madeira que parecem pedra? Então esse tipo de relação traz um ponto de partida. Já vi não sei aonde, num lugar tal, e vai lá, leva a gente, né? E da bibliografia também a gente vai muito pela geologia, que aí eu acho que diferencia talvez um pouco da arqueologia, mas a gente procura por mapas geológicos que têm rochas de determinada idade. Então, por exemplo, o paleontólogo sabe que os dinossauros viveram nos períodos Triássico, Jurássico e Cretácico, né? Se eu tenho um mapa geológico com uma rocha, por exemplo, a oeste do estado de Sergipe, que é uma rocha do Permiano, e eu quero estudar os dinossauros, eu nem preciso ir lá, porque a rocha do Permiano, eu sei que não existem dinossauros, então não é uma rocha de interesse para mim. Né? Sim. Agora, por exemplo, aqui no estado de Sergipe, perto da faixa litorânea, tem rochas que afloram que são do período Cretácico, justamente do período que os dinossauros viveram, né? Só que são rochas marinhas, né? E a maioria dos dinossauros estão em continente. Né? Então, existem muitos fósseis aqui no estado, né, que são recuperados dessas rochas,
do mesmo período dos dinossauros, só que são fósseis de organismos marinhos. Então tem ouriços, né, da época lá do Cretáceo, de 100 milhões de anos. Tem um grupo que a gente chama dos ammonoides, que era um tipo de polvo que tinha uma concha, que também viveram nesse período, que são muito abundantes, depois a gente vai ver nas peças aí. Bom, então voltando um pouquinho, você perguntou com relação à metodologia em si, a gente procura por essas rochas expostas, né? Por exemplo, corte de estrada, ou um rio que vai cortando e expõe alguma rocha que a gente sabe que é de um determinado período, e ali a gente também faz a prospecção, né? Inicialmente superficial. Então você vai vendo rocha, 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 e aí você vê coisas diferentes, e você vê se pode ser um fóssil ou não, e se for, aí você tenta ver de onde que ele está saindo da rocha. O nosso encaminhamento, a gente caminha pelo local e vê a superfície. Isso, então nesse sentido é semelhante. Cara, os paleontólogos são muito brother, falo assim. E qual é a relação da população com os fósseis? Elas sabem identificar, sabem o que é, sabem que aquilo tem um interesse, sabem que, por acaso, eu não sei se também pertence à União, como os artefatos. Elas sabem essas coisas ou ainda é algo que tem que se trabalhar mais? Bom, com relação à população, né, em geral eles têm uma ideia muito clara. Quando encontram um fóssil, eles sabem que é alguma coisa biológica petrificada. Então você vê uma concha fóssil, ela é uma concha, que nem você encontra uma concha na praia, só que ela é uma pedra também ao mesmo tempo. Então traz um pouco essa curiosidade, desperta muito curiosidade, né, e instiga um pouco as pessoas, em geral, não tem um contato muito direto com a área específica em si. E aí desperta uns mais diversos interesses, são formas bonitas, às vezes, né, uma forma biológica incrustada na pedra, alguma coisa assim, e aí, em geral, a população acha que tem algum valor econômico associado a isso, né. Não é uma coisa que se possa medir, né, o valor, ou calcular um valor, que nem ouro, por exemplo, tantas gramas, ou, né, alguma coisa assim, mas acaba despertando muito a vontade de colecionadores, principalmente, colecionadores, né, com coleções privadas, aí particulares, eles em geral têm interesse em fósseis que são raros, ou que só é encontrado em uma região e tal, então eles acabam oferecendo, né, alguma coisa por isso. E aqui no Brasil, como você tinha comentado, assim como os artefatos, os fósseis, eles são da União, ele é um bem, né, um patrimônio histórico, natural e cultural também, de uma região, de um estado, de um país, né, que é no caso do Brasil. E aqui, para preservar essa cultura, né, é proibido a venda. Então, ao se encontrar um fóssil, né, o ideal é contatar alguém da área específica, né, para poder guardar e cuidar desse fóssil. Então, para a gente aqui, por exemplo, é muito importante de onde que aquele fóssil saiu. Né? Muitas vezes, cientificamente, se você tem um fóssil, mas ele não tem a localidade, os estudos param por ali. Você pode identificar qual organismo que é, mas você não pode avançar nos estudos, né, em relação a isso. No caso da arqueologia, a gente tem o contexto arqueológico. Se um objeto estiver fora daquele contexto dá para analisar. Só que não é a mesma coisa se ele tivesse em sítio. Por isso que é muito importante o artefato ficar lá. Não tirar, A gente sempre recomenda. Muitas pessoas, às vezes, né, com grupos de aventura, de espeleologia, vão em cavernas ou grutas e acham algum material na região, né, e já acha que tem que tirar aquilo e levar para uma universidade. Não, o principal é tirar foto, né, se possível, mas marcar a localização e levar alguém lá, alguém que já tem alguma experiência na área, né, para justamente pegar essa informação do contexto como um todo. A gente, tendo a localização e conseguindo identificar, você já traz algumas informações. Mas em volta daquilo, o sedimento, a rocha que está em volta, ela vai te dar muito mais informação sobre aquele fóssil. O ambiente, se era um ambiente que o organismo vivia ali, ou se ele foi arrastado para aquele lugar, quais os outros organismos que estão em volta que poderiam estar interagindo com eles. Quando você tira e isola ele uma coisa da outra, você só tem a informação individual dele, você perde essa ideia geral, né, do contexto que ele vivia. E no nosso caso, aqui no Brasil, nós temos que ter a permissão do IPHAN para realizar escavações, prospecções, e no caso de vocês, como que é? Então, isso é interessante você ter comentado, que a arqueologia ela está bem mais voltada para a área humana, né? Sim. Então, o IPHAN vai ser quem né, gerencia, quem acaba fiscalizando, né, e dá as autorizações. Na paleontologia já é uma outra área. Né? A gente considera os fósseis como rocha, eles são um recurso mineral. Então, a área do governo que compete esse tipo de fiscalização e autorização é o DMPM, que é o Departamento de Produção Mineral.
né? Então você tem as secretarias, as partes, as regionais, né? Eu, para fazer um campo, eu vou lá no DNPM, né? Um dirigente lá, peço uma autorização, falo quais são os alunos que vão me acompanhar, qual região que eu vou prospectar e pesquisar, né? Os fósseis eles ficam na instituição, em geral uma instituição pública, né? que consiga dar condições de preservação para esses fósseis, né? Mas o órgão que compete de fiscalizar, ou pelo menos dar essa autorização, é o DNPM, no caso relacionado com recurso mineral. Mas a via não é tão burocrática ainda, eu imagino, também tenho pouca experiência com a arqueologia, né, com esse tipo de autorização, solicitação e tal. É bem simples de conseguir, então se eu sou um paleontólogo comprovado pelas minhas pesquisas, né, é muito difícil eu ter uma autorização dessa negada, né, e aí eu tenho que só prestar um relato, né, se eu fui coletar, o que eu coletei, né, e informar, bom, esse material que eu coletei está aqui, ele está sendo preparado, estudando de tal forma, né, é uma sequência de procedimentos que eu imagino que é mais simples do que o que acontece com a arqueologia. Até certo ponto realmente é mais simples. Quando tem uma empresa, ela vai fazer um impacto numa área, vocês também participam para dar uma olhada lá? Então, a legislação, ela ainda não, até onde eu acompanhei, ela não obriga um resgate, uma análise do material paleontológico que possa ter, ou de sítios paleontológicos em determinados empreendimentos. Né? Então, isso ainda não é obrigatório. Você tem, né, os relatórios de impacto ambiental que precisam ser feitos, e alguns grupos, eles têm essa preocupação de incluir o paleontológico. Né? E aí, nesse caso, em geral, se chama paleontólogo, alguém com experiência na área, para fazer um tipo de consultoria, e aí sim, bem parecido com o que se faz na arqueologia também. Então, vai construir uma linha de transmissão, por onde que ela vai passar, o que ela vai ter que perfurar, aí você faz aquela visualização, né, da geologia, quais rochas tem, procura em áreas expostas se tem fósseis ou não, se tiver, você faz um plano de resgate, ou até que ponto que você consegue ou não resgatar aquilo, a importância que aquilo tem no contexto mais geral, de ser encontrado em outras regiões ou não, né? Mas ainda não tem uma legislação que exija, né, que isso tenha que ser feito em qualquer empreendimento. É diferente da arqueologia. Na arqueologia, acho que isso é obrigatório, então... Por enquanto, né? Não sei como está agora, porque... O andamento disso às vezes tem frentes, né, puxando para um lado e outro, né? Na paleontologia eu sei que eles estão tentando implementar isso. Assim como você tem que ter um relatório de impacto ambiental, um relatório de registros arqueológicos, eles estão tentando implementar que você também tenha, né, pelo menos a prospecção, né, e um levantamento do que de paleontológico você tem ali. Né, justamente por toda essa importância que, né, vocês percebem na arqueologia, né, na paleontologia a gente tem também, que aí vai ser, aí no caso não especificamente a culturas humanas, mas da vida como um todo, né? Então o registro da vida, de toda essa história, né, que existiu em tempos passados aí. Você comentou da geologia, mas tem alguma outra forma para fazer datações? Então, na geologia é o que isso é mais forte, né? As datações que são mais próximas do que é feito na arqueologia também, são datações que a gente fala, né, de um pouco mais recentes, que chegam a 10 mil, 15 mil, 20 mil anos. Né? Essas, em geral, são feitas com carbono 14, e aí o que entra de fundo, né, científico, assim, se a gente for pensar, é muito associado à química e à física, né, que são elementos radioativos, decaimento e tal, são conceitos dessas linhas. Né? Então, para datar um material por carbono 14, quando se faz algum sítio arqueológico, se o material é mais recente da paleontologia, por exemplo, megafauna, preguiça gigante, que é um bicho extinto, se a gente encontra como fóssil, em alguns casos, em outras regiões do mundo, com possível associação com culturas humanas, mamutes, por exemplo, e algumas civilizações indígenas. Então, essa parte dos mamutes, o paleontólogo que vai lá estudar, identificar qual espécie que é e tal, e as datações são feitas por esses métodos, né, em geral geoquímicos, né, relacionados a isso. Agora, o outro, que é quando a gente fala de coisas muito mais antigas, né, em geral na paleontologia, quando a gente não está falando de 20 mil, 30 mil anos, mas sim de 100 milhões ou 20 milhões de anos, né, aí a gente tem outras metodologias, né, algumas também associadas a elementos radioativos, mas outras aí especificamente a rochas, que a gente chama de datação relativa, que é entender qual rocha está por cima, qual está por baixo, para saber o que é mais antigo e mais recente do que o que.
aí é bem forte a geologia e a biologia um pouco com o aspecto evolutivo. Se você tem espécies que surgiram primeiro, aí você consegue também ir pilhando isso, né, e dizer o que é mais antigo, o que é mais recente, né, em um determinado pacote de rochas. Qual o tipo de fóssil mais popular encontrado aqui no Brasil? No Brasil, bom, se a gente falar de popular em termos de que desperta interesse, aí vão ser os dinossauros. Né? Mas no caso em número? Em número, a gente tem, isso é bem específico assim, porque como os fósseis dependem da rocha que está aparecendo, né, depende muito da região do Brasil. Sim. O mais famoso mundialmente aqui no Brasil é lá na Chapada do Araripe, que a gente tem algumas formações, Formação Santana e Formação Romualdo, né, da Chapada do Araripe, que trazem fósseis com preservação excepcional, muito raros, isso comparando mundialmente, nem só no Brasil. Então, um destaque brasileiro seria a Chapada do Araripe, que é uma chapada que fica na divisa, né, do sul do Ceará, Piauí e oeste de Pernambuco. Né? Então, ela abrange esses 3 estados, muitos fósseis saem de lá. A gente falou um pouco dessa questão de venda de fósseis, né? O contrabando ilegal lá é muito forte, então isso é muita coisa que a gente vê às vezes em museus de fora, né, de outros países, e algumas coisas aparecendo em sites de leilão dos Estados Unidos ou da França, de lugares que, como são muito únicos esses fósseis, quando você vê, você tem certeza e sabe de onde que ele veio. Né? Como que um fóssil, que é brasileiro, você tem certeza que ele é lá de Chapada do Araripe, está sendo vendido num site de leilões lá dos Estados Unidos. Né? Então isso ainda a fiscalização em cima deixa a desejar um pouco, né? A gente perde muito fóssil para o exterior. Aí o interessante da união entre arqueólogos e paleontólogos é isso, porque nós já vimos algumas vezes artefatos sendo vendidos e paralelamente fósseis também. Então quando a gente denuncia um, não é incomum que a gente também denuncie o outro. Sim. Aí alguns sites, tipo o Mercado Livre, o eBay também, eles costumam tirar, porque de acordo com a regra deles é proibido isso. Exatamente. Aí são bem mais rápidos, mas antigamente demorava muito para tirar o produto de exibição. Isso aí a gente tem alguns colegas que têm feito um trabalho nesse sentido, tem que ter a denúncia, né? Então alguém tem que ver, tem que falar, isso aí tá errado. Porque, de fato, alguns países permitem esse tipo de venda. Infelizmente. Né? Então, nos Estados Unidos mesmo, né, o que está debaixo da terra é do proprietário. Se ele acha petróleo, se ele acha fóssil, é dele, ele faz o que ele quiser. Lembrando-se a história do planeta, a história da humanidade. Então, o site em si, o gerenciador do site, não sei, né, ele realmente tem que estar atento a essas coisas, ele tem as regras dele, né, mas às vezes, bom, se tem alguém dos Estados Unidos vendendo alguma coisa, ele não tem controle de tudo para saber de onde que veio. Mas se alguém vai lá e fala e comprova de alguma forma que aquilo veio de alguma forma ilegal, aí a obrigação dele é retirar, é o que eles têm realmente feito. O que é o lado bom, né? Isso, pelo menos isso eles têm respeitado. Agora, a pergunta que não quer calar. Dinossauros no Brasil. Dinossauros no Brasil. Essa pergunta é que, assim, foi popular. Tá, isso aí, tranquilo também. Eu vou restringir um pouquinho inicialmente, antes de dar a resposta final, mas dinossauros em Sergipe. Muitas vezes perguntam. Essa era a minha pergunta, mas esqueci. Dia na sequência, né? Aqui, como eu falei inicialmente, a gente tem um período dos dinossauros, né? Mas até o momento ainda não tem nenhum registro publicado de dinossauro encontrado aqui no estado. Se você encontrar, me chama para gravar. Tá? Pode deixar. O primeiro dinossauro que aparecer, a gente divulga em primeira mão aqui. A chance deles serem encontrados é alta. Né? Como eu falei, se você tem um período, né, que eles existiram, então os afloramentos que a gente está indo não foram favoráveis para preservar ossos de dinossauros, por exemplo, mas foram favoráveis para conchas de ammonoides. Né? A gente provavelmente deve encontrar algum afloramento que tenha sido favorável, né, para esse outro tipo de preservação. Bom, então o Sergipe ainda por enquanto sem dinossauros. Mas no Brasil a gente tem, em várias regiões, aqui eu falei na Chapada do Araripe é onde tem alguns dinossauros, né, que já foram registrados. Na região, até apareceu recentemente no Fantástico do Triângulo Mineiro, em Minas, tem também de um período específico alguns dinossauros que são parecidos com esses aqui, os chamam de pescoçudos, né, relacionados com... É um grupo, né, eles chamam de titanossauros, que seriam desses herbívoros quadrúpedes, que tem várias espécies já descritas lá em Minas. E outro lugar muito importante, e aí também falando de dinossauros, é no Rio Grande do Sul, que a gente tem daqueles 3 períodos que eu falei inicialmente, Triássico mais antigo, Jurássico e Cretácico,
né, a gente tem alguns dinossauros desse período mais antigo, que é o Triássico. Né? E seriam os registros dos primeiros dinossauros que teriam aparecido no mundo. Né? Então a gente tem uma disputa, na verdade, né, básica entre Brasil e Argentina, né, de quais seriam, né, ou de onde estariam os primeiros dinossauros. Né? Alguns defendem, né, que as rochas do Rio Grande do Sul são mais antigas, os dinossauros encontrados lá seriam os mais antigos, e os argentinos já puxam para o lado deles, colocando, né, algumas rochas que são praticamente equivalentes, só que talvez pudessem estar um pouquinho mais antigas do que as encontradas aqui. Então, em termos de dinossauros, no norte a gente tem também, no Amazonas a gente tem alguns registros também desses pescoçudos. Né? No Maranhão tem um registro de um carnívoro. Né? Isso aqui seria uma representação bem, né, assim, simples de um tiranossauro, né, que é o mais famoso. É para ter uma ideia geral. Isso, o primo norte-americano desse grupo. A gente tem os equivalentes aqui que são chamados de espinossauros, que seriam esses carnívoros de grande porte. Espinossauro é aquele que tem... Isso, que tem uma vela, né, que chega a 13, 14 metros de comprimento, gigantes. Ai meu Deus, eu gosto desse. Tem eles aqui no Brasil. Nossa, eu não sabia disso, agora fiquei emocionada. Tem alguns registros, tem alguns que foram coletados na região Nordeste, mas que estão, se não me engano, depositados no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Eu não sabia. Eu sei que tem espécimes lá, já cheguei aí, mas assim, né? Sim. E às vezes a gente fala, né, eles são o registro dos fósseis em si, ele muitas vezes é bem fragmentário. Né? Então a gente tem partes, né, desse do espinossauro, por exemplo, é uma parte da mandíbula que você consegue associar ao grupo, mas você dificilmente vai ter o esqueleto inteiro completo, né? Então dessas formas, algumas ainda são bem fragmentárias. Mas tem também alguns poucos registros no Rio Grande do Sul e em Minas, né, que eu comentei, de esqueletos bem completos de dinossauros aqui no Brasil. Aí no caso, se tiver aqueles espécimes que você não tem um corpo completo, como é que os paleontólogos eles têm uma ideia geral de como seria esse animal? Em geral, você pode... O que se faz é sempre comparação. Né? Então você tem algumas características que elas são exclusivas de alguns grupos ou de conjunto maiores de organismos. Né? Então, às vezes, principalmente partes do crânio, elas são muito informativas nesse sentido. Tá? Só como comparação, uma costela, por exemplo, para animais vertebrados como um todo, terrestre, né? Claro que tem as suas variações, mas elas têm pouca variação como um todo. Se você só encontra um pedaço de uma costela, você pode falar, isso aqui é um vertebrado terrestre, mas você não pode falar mais nada. Você não consegue falar se é um crocodilo, se é um dinossauro, se é um outro bicho, até um mamífero talvez. Né? Agora, outras partes elas já são bem mais informativas. Né? Esse grupo de dinossauros que são chamados de terópodes, esses dinossauros carnívoros, o grupo Tiranossauro, Velociraptor, os Spinosaurus, né? Eles têm algumas características da mandíbula e dos dentes que são encontradas só nesse grupo. Então, mesmo não tendo o corpo todo, né, você consegue, comparando, né, esse material, definir que ele faz parte do grupo dos terópodes. Né? Aí, agora, a questão da vela, por exemplo, dos espinossauros terem vela ou não, aí não tem jeito. Bom, ele é um terópode, a maioria dos terópodes você tem um morfótipo básico, né, tipo o tiranossauro e tal, só que para saber esses detalhes, aí você realmente tem que ter uma espécie mais completa preservada. Né? Então, na África existem espécies de espinossauros com essa vela preservada, e aí, de novo, aí você pega características do crânio e vê, esse bicho encontrado aqui, ele não só é um terópode, que seria esse grupo todo, mas ele é um espinossaurídeo. Né? Então, todos os espinossaurídeos mais completos encontrados hoje têm essa vela, então você não vai bater o martelo e falar que tem certeza que tem, mas como todos os outros têm, a chance dele ter esse tipo de morfologia é bem maior, porque ele faz parte desse grupinho, né, de morfóticos, né, que a gente chama de morfologias. Bom, isso aqui é uma réplica. É interessante a gente falar que a paleontologia ela não está parada no tempo, né? Então as novas tecnologias elas também são aplicadas na paleonto, né? Isso aqui foi uma peça de um espécime que a gente chama de Prestosuchus, né? Uma espécie lá do Rio Grande do Sul, que a gente tomografou, aí a imagem 3D ela foi impressa numa impressora 3D. Né? Isso foi feito lá nos Estados Unidos, essa impressão, um colega meu fez a impressão lá e trouxe para mim essa peça aqui. Aí a gente consegue, né, manipular digitalmente essa peça e imprimir ela, estudar, fazer em escalas diferentes, né, e poder trabalhar com ela. Momento Jurassic Park. Professor, como aquele Velociraptor? Vamos lá ver a historinha da
pelvis. Só apresentando, gente, esse aqui é o Paulo. Olá. Ele é aluno, né? Isso, aluno de iniciação científica e aluno da biologia, curso de biologia. Então, qual é a historinha dessa pelvis? Então, isso aqui um aluno chegou pra mim, olha só, veja bem, né? Ele chegou com essa forma aqui me perguntando que crânio que era esse, de que bicho que era, que ele tinha pescado isso no mar. Aí eu falei, poxa, até que parece mesmo, mas na verdade isso aqui é uma cintura pélvica de um cavalo, no caso. Né? Então a gente tem a parte da bacia, o fêmur, né, que é esse osso da perna se encaixaria aqui. Provavelmente o bicho morreu, foi levado para dentro de um rio, né, arrastado para dentro do mar, decomposto e a bacia ficou lá. Né? E aí nesse contexto, né, ele tirou de dentro do mar, uma coisa com esses olhos aqui, né? Que crânio que é esse? Que forma estranha, alienígena que é essa? Né? Então a gente tem muitas dessas histórias também na paleonto. Isso não é um fóssil, né? Só para ficar claro, é um material recente, mas que desperta essa curiosidade também. Vamos lá, você na frente, por favor. Aí é legal, se eu cair, vai ficar registrado. Não se preocupe, não. Então, esse aqui... Aqui a gente tem alguns fósseis, Paulo, se você quiser falar, né, alguns fósseis que a gente encontra aqui em Sergipe, alguns fósseis marinhos. Esses aqui são trilobitas, eles sim. vieram da Alemanha, né? Esses especificamente, aqui é interessante que é um grupo bem famoso na paleontologia, né? Que são os trilobitas. Esse, no caso, não tem em Sergipe, né? Esse aqui vieram da Bolívia, né? Então a gente tem aqui, são tipo umas baratinhas, né? Do mar, seriam marinhos, né? E aqui até tem umas representações que os alunos fizeram em uma disciplina, moldando, né? Com cola, jornal, fizeram formas, né? Que representassem esses trilobitas. Mas que tamanho normalmente eles chegam? Em média, no geral, eles são desse tamanho mesmo. São pequenininhos? Né? Pequenos, de 5, 7, 10 centímetros. Alguns, os maiores já registrados, eles têm cerca de 40, 50 centímetros. Tem alguns que são realmente grandes. Né? Mas, em média, né, a maioria deles não são muito grandes, não. O pessoal realmente, às vezes, me falam, né? Os trilobitas, são gigantes, marinhos. São muito famosos, mas são pequenininhos, são baratinhos mesmo. Olha a internet me enganando já. A história. Isso aí é interessante. Quer contar? Diga lá, Paulo. Que é isso aí? Melhor você contar aqui aquela caprichada toda. Nada, que isso. Isso aqui foi encontrado na região do município do Paulo, né, que é o Japoatã. Isso aqui é um coprólito. Também... É por isso que está no algodão. Deixa eu ver se eu fugi a aula. Coprólito são fezes. Isso, exatamente. Essas são as fezes. Ainda bem que eu não toquei. Esse é bom que tá bem petrificado, não tem risco, não tem cheiro, não tem... Olha, gente, pra quem nunca viu, cocô pré-histórico. Cocô pré-histórico. E esse aqui, se vocês observarem aqui nas espirais, né, isso aqui é bem característico de um grupo de peixes, que são os peixes cartilaginosos. Raias, tubarões, têm um intestino com esse formato. E aí o coprólito, as fezes deles, né, tem essa forma, por isso a gente consegue fazer essa associação. E múmias também são encontradas. Tem também, né? É a maneira também, falar sobre a maneira que os fósseis chegam aqui. Que não é sempre em coleta, vem doações, acho que aqui foi uma doação, né? Esse aqui, por exemplo, talvez vocês consigam ver, esse aqui é um peixe que está em uma concreção, tá? Aqui é a parte do crânio, algumas escamas, né? Aqui tem uma nadadeirazinha, se conseguir pegar no detalhe as raias da nadadeira. Pegou. Nossa, que E isso legal. foi uma doação. Isso, pelo tipo de fóssil, provavelmente veio lá da Chapada do Araripe. Né? A pessoa que me trouxe tinha recebido de um colega, não sabia a procedência, né? Mas não tinha o que fazer, falou, onde que eu posso deixar? Deixa aqui no museu, né? Que a gente dá, aí principalmente para exposição, né? Levar para a sala de aula, como material didático. Apesar de não ter a procedência exata, a gente pode usar, né, para exemplificar legal. Outro tipo de fóssil. A parte sombria. Parte sombria? A história dessa peça aqui. Momento ignorância. Isso aqui parece uma pata.
Mas você tá muito bem. Olha, eu vou trocar de profissão, eu vou virar paleontóloga, eu tô bem. Isso aqui é o quê? Foi essa peça aqui que foi roubada. Isso aqui é uma peça, em princípio, foi tirada lá da Paraíba, né? Em Sousa, você tem alguns registros de trilhas de dinossauros. Ah, sim. Ela é até bem conhecida, né, no Brasil. E essa peça ela foi interceptada no aeroporto, sendo retirada do Brasil. Eu acho que já ouvi falar dessa história. Então, a Polícia Federal acabou, né, conseguindo barrar isso. E na época a professora, né, que estava lotada aqui no departamento fez essa intermediação e conseguiu com que essa peça ficasse, bom, já que ela, né, não podia voltar para o lugar de origem, né, que foi extraída do campo, ela ficou guardada aqui no laboratório. Então, né, em geral, com câmera é muito difícil você conseguir pegar a imagem, né, mas é um tipo de morfologia muito comum de pata de dinossauro, de pegada de dinossauro, que são esses 3 dedos, né, se a gente pensar numa pata de um avestruz, né, seria alguma coisa bem parecida, né, alguma coisa assim. Na arqueologia a gente não pode ficar tocando nas peças, na paleontologia não tem problema? Depende muito da peça. Né? Essas aqui, algumas peças em geral de um tipo de rocha que está bem consolidada, elas são até bem resistentes. Sim. Né? Outras, elas são realmente bem friáveis. Se você encosta, ela praticamente Um exemplo desmancha. seria essa aqui. Esse aí... Bem protegido no algodão. Deixa eu focalizar. Esse aqui é o espinho de um equinoderme, não é isso? Isso, de um ouriço do mar de 190 milhões de anos, mais ou menos. Não vou nem tocar nesse negócio. Isso é lá da Alemanha, ela é bem frágil mesmo. Né? Algumas peças elas precisam cuidar Não vou nem chegar perto. Já falou sobre os fósseis mais famosos do Sergipe? Não. Os ammonoides. Tem diversos tipos, formas e tamanhos. E eles são bem abundantes aqui na região. Acho que é um dos locais que tem mais abundância nesse tipo de fóssil, né? Onde que a gente tem mais variedade deles, né, em maior número. Aqui seria uma concha quase completa, aqui é um pedaço da concha. Né, eu nunca ia imaginar. Pois é. As câmaras. Nossa. 1, 2, 3, 4. Olha, eu vou fazer uma revelação em vídeo agora. Eu sou extremamente desastrada para uma arqueóloga, por isso eu não toparia assim nesse negócio. E eles também têm diversos tamanhos, né? E não sei se vai dar pra pegar lá. Você vê os maiores que a gente tem aqui. Lá embaixo, pode ir até lá. Em tamanhos menores até aquele tamanho maior. Isso aqui é o quê? Isso tem uma história... Olha, põe essa caca pra lá. Controversa também. Rapaz, em termos de histórias controversas, a paleontologia tá ganhando loucamente. Isso aqui já foi sugerido que isso aqui fosse uma bolsa de tinta de polvo. Tá? Eles têm uma estrutura interna, o polvo por fora todo o corpo mole, né? Ele tem uma estrutura interna que armazena a tinta, né? Quando você vê uma estrutura para escape, e tem algumas coisas que indicam, né, possíveis regiões de fixação de musculatura, né? Então essa parte mais lisa aqui, essas estrias aqui, e junto com essa parte aqui que foi fragmentada, bem escura, provavelmente indicando uma presença forte de carbono, né, pode estar associada a essa estrutura de polvo. Só que é muito difícil de comprovar, primeiro porque é uma estrutura super rara, né? Ela é frágil, ela não é uma estrutura tão rígida quanto uma concha ou um osso, né? Então rara de preservar, você tem poucos para comparar no mundo como um todo, né? E essas características elas não fecharam, né, ainda exatamente com o que você precisaria para definir isso como uma bolsa de tinta. Né? Mas foi uma sugestão, foi proposta, foi levada em alguns congressos, né, para tentar se discutir isso, mas ainda tá nesse processo, né, de definição. Né? Uma das sugestões então de hipótese, né, foi essa de que seria uma bolsa de tinta de polvo. Aí eu vou destruir agora a sua fantasia de que eu estava indo muito bem. Parecia um dente. Mas dentro do que a maioria das pessoas pensam, adivinham, é sempre um dente. Eles aí se for um dente, aí pode dizer, ela estava certa. Deixa eu ver se eu focalizo. Eles são tão pequenos que é difícil focalizar.
Aí, pronto. Talvez conseguiu? Consegui. Com o fundo branco, mais contraste também. Esse é o dente de um tubarão. Um tubarão? Isso. Da nossa época ou... Esse aqui é fóssil. Oh, Com a idade? não é o lance do cavalo lá não, né? Não. Não, essa não. Esse é um tubarão. Esse é um fóssil. Todos esses fósseis aqui, aqui tem alguns que são recentes, mais para comparação. Esses Sim. mais claros aqui. Mas esses fósseis aqui, esses que são tipo rocha mesmo, né? Eles são do período Cretáceo, né? Em torno de 100 a 70 milhões de anos, encontrados aqui no estado. Sim. Tá? Então, a gente tem caramujos marinhos, conchas, né, de bivalvos marinhos também, e em uma região, muitos dentes de tubarão, dessa mesma época, de 70, 80 milhões de anos. Aí a gente fez uma série... 3 né? espécies, né? Isso. Os tipos diferentes, olha só a morfologia de um tipo e de outro. Né? São realmente bastante abundantes. A gente tem mais de 500 dentes fósseis aqui. Né? Que é tudo dente. Nossa. Na arqueologia a gente faz uma atividade chamada educação patrimonial e tem arqueologia pública. Vocês fazem algo semelhante? Então, no momento a gente tem um projeto pela universidade, que é o PIBID, que é a Iniciação à Docência. Então, os alunos aqui da universidade, eles têm um contato com alunos de escola de ensino básico, médio fundamental, e aí a gente trabalha um pouco isso, que a gente comentou, né? O conceito de fóssil, importância de preservação e tal. Agora, se a gente fosse pensar numa paleontologia pública, eu particularmente não tenho nenhum projeto ainda nessa área. Mas os paleontólogos em si... Sim, podem também desenvolver e seria extremamente importante. É uma área que falta, né? Poucos paleontólogos desenvolvem, mas tem gente que trabalha, sim, de ir para a população, às vezes numa região, né? Quais fósseis que a gente encontra aqui, né? Como que a gente faz para identificar, como que a gente faz, quem que a gente tem que chamar para recuperar isso, ou onde que eles devem ficar e tal, né? É um tipo de trabalho que seria bem interessante ter mesmo. Legal. Pode ser feito também na paleonto. Outra peça interessante é a nossa vértebra de mosasauro. Foi encontrada aqui em Sergipe, né? Essa é de Sergipe. Fazendo associação com o filme, né? O Jurassic World. Né? Aquele bicho Olha que todo mundo, Jurassic World. Tem um mosasauro lá e eles são encontrados aqui no estado também. Tem alguns dentes que é mais comum, mas tem essa vértebra aí também que é... Aí o mosasauro é aquele que sai da água. Aquele que sai da água. O marinho E põe um baita mosassauro, né? Que é aquele... Momento. Professor, mas por que esse não é grande como aquele? Descendo a escala. É organizado por linha do tempo. A gente tem uma escalinha aqui pra... Vem muitas escolas aqui, vira e mexe vem escola aqui visitar a coleção, aí a gente tem a escala pelo menos como forma relativa para indicar. Aqui é tudo Cretáceo, então isso tudo aqui está restrito àquele pedacinho lá que é de 145 a 66 milhões de anos. Né? Então a gente usa isso de forma didática. Aqui a gente tem uma rocha que bom, com vários, mas com várias conchas incrustadas aqui, tá vendo? É porque olhando esse PCA no outro com prólito. Aqui não. Deixa eu ver. Acaba confundindo um pouco com a rocha, mas você tem a parte da rocha em si aqui, né, e essa parte um pouquinho mais escura da concha. Então, para a gente fazer um estudo, né, separar essas peças e identificar a espécie, a gente teria que tirar toda essa parte da rocha circundante aqui para ver todas as estruturas, né, da concha em si. Então tem uma concha aqui, tem outra aqui. Eu poderia fazer. Nossa, enxergar essas conchas aí é coisa de ninja. Isso é a madeira fossilizada também. Fala sério. Que a gente está encontrando agora. Ainda bem que eu tô na arqueologia. De Japoatã também. Da região de Japoatã, aqui a gente São Francisco. Tem encontrado nessa região nordeste do estado. Né? São madeiras petrificadas e muitas vezes a gente pega alguma que não aparentam tanto. Né? Tem muita vontade de ser uma madeira. A gente brinca que tem tipo vontade nossos líticos. de ser... A gente pega uma pedra, por favor que seja, não é? Agora, dependendo da preservação, a gente consegue resolver isso fazendo corte petrográfico, né? A gente corta a rocha, faz um polimento e aí, dependendo da preservação, estruturas internas se preservam. A nível celular você até enxerga. Você consegue, em lupa ou em microscópio, se você tiver uma lâmina fina, enxergar
estrutura de vaso, estrutura microscópica dos troncos, né? E aí pronto, aí você confirma. Bom, por mais que externamente ele não parecia um tronco, né? Lá na microestrutura você vê, né? Esse tipo de detalhe você consegue definir. Aqui tem até um nozinho que é comum, aqueles desvios, né? A parte da madeira que fica, o pessoal fala que fica mais fragilizado e tal, né? Provavelmente um galhozinho se inserir aqui, aí fica com essa curvinha aqui, a badulação. Legal. E aqui a gente tem um outro grupo de fósseis, que aí a gente já chega mais perto da arqueologia, né? Um pouco onde a paleontologia e a arqueo podem se encontrar, que são os fósseis da megafauna. Então um grupo que se extinguiu há mais ou menos 8, 10 mil anos atrás é o da preguiça gigante. Isso aqui seria um fêmur de uma preguiça gigante. Olha, eu nunca tinha chegado perto de um. Então, é um bichinho bem... põe respeito. Não era um hobbit. Não. Tem as réplicas da garra. Da garra. E isso também que legal. de preguiça, né? Isso aqui a gente usa para levar em escola. E assustar crianças. Assustar crianças. E seria também de preguiça gigante, né? A gente tem esse ossinho último que a gente tem aqui, que é a falange, né, distal, o unguial, que suporta as nossas unhas, né? Desse tamanhinho. A gente tem um osso desse que está internamente aqui na gente. E por cima aqui viria a unha desse bicho, que tem às vezes 3 ou 4 vezes o tamanho do osso em si, né? Então você imagina uma unha aqui de uns 30, 40 centímetros para esse bicho. Aqui é uma garra, o equivalente fóssil. Não, esse aí é parte de uma costela. De uma costela. Apesar de parecer porque a garra não tá... costela cervical. A garra foi lá pro Max. Bom, confunde até a gente aqui. Acontece. Já tava olhando, uma garra, eu também. Mas enfim, a primeira e única vez que eu cheguei perto de um fóssil de megafauna foi de um calcânio. E calcânio, o nosso calcânio, ele é pequeno, vai. Sim, sim. E quando eu vi o tamanho daquele negócio, eu parei, nossa. De preguiça? Era de preguiça. Cara, era muito grande. Então, aqui até tem um osso que se articula com o calcânio, que é a astraga. Um momento de aproximação. Que são justamente esses ossinhos do nosso tornozelo. Pois né? eles então, são... que fazem esse movimento, né, do pé com o restante da perna. Né? Então você tem o calcânio e o astrágalo, que é essa peça aqui, também já bem... bem robusta, né? Se a gente for comparar com os nossos, que são ossinhos, da ordem de centímetros. O que mais que temos aqui? A gente pode mostrar os maiores ali. Voltando para os ammonóides que a gente tinha aqui. Não sei se a iluminação vai dar, mas vai. Isso aqui também são ammonóides, né? Então você tem formas diferentes, tamanhos, né, dos mais diversos, desde formas bem pequenas como essas formas que no geral são bem grandes aqui para o estado, né, mas a gente tem registro de conchas com mais de 2 metros de diâmetro. Né? Então você imagina uma concha... Para diminuir mais ainda as coisas. Isso aqui também é um ammonóide. Ó. Então as escalas de tamanho são realmente bem assustadoras. O número de espécies, né, que existiu de ammonóides é um número gigantesco. É um grupo que é pouco conhecido, porque ele foi totalmente extinto, era marinho, né, mas foi muito diversificado durante muito tempo. Né, desde o Devoniano, há mais ou menos 400 milhões de anos atrás, e se extinguiram junto com os dinossauros, há 65 milhões de anos atrás. Depois dessa época não se conseguiu encontrar mais nenhum fóssil, nenhum bicho desse vivo. Pronto, fóssil que é fácil de identificar, eu ia saber na hora, fóssil, pronto. São peixes. Caranguejozinho. Esse aqui? Isso. Seria... Dá pra tirar daí, deixa eu pegar aqui. Isso aqui é uma peça que veio da Alemanha. Isso aqui mostra muito bem o que é um fóssil, o que pode ser um fóssil, né? Você vê a forma
do bicho bem nítida, né? A pinça de um siri, e aqui por cima a rocha, né? Então ela na época foi o sedimento, o bicho morreu, foi coberto por sedimento, e esse sedimento foi solidificando, né? Se transformando em rocha. E hoje, se a gente quisesse estudar, né, ou ver as estruturas desse organismo, a gente precisaria tirar ou preparar essa rocha, né, que cobre ele. Como é que ocorre esse processo de fossilização? Tem vários tipos, né? Um deles bom, primeiramente o organismo ele tem que ser soterrado. Sim. Né? Então é muito importante, o processo de fossilização só vai acontecer se você interrompe a decomposição, né? Ou seja, o ciclo natural das coisas. Né? Sei. Vive, cresce, desenvolve, morre e aí ele é decomposto. Né? Uma carcaça de boi, alguns meses, né, exposta, ela perde toda a musculatura, toda a pele. Depois de mais tempo, os ossos também são decompostos. Vocês estudam tafonomia também? Sim, é importantíssimo. Naquela ideia do contexto, né, da gente ter o contexto como todo, a tafonomia ela vai te trazer essas informações. Se aquele resto ele foi transportado, se ele foi soterrado logo quando morreu, ou se ele ficou algum tempo exposto, toda a tafonomia vai trazer as respostas em cima dessas perguntas. Estudamos, nossa. Sem a tafonomia, a gente fica com várias perguntas em aberto. Então, a fossilização ela é uma interrupção desse processo de decomposição, né? E o soterramento ele é uma forma muito eficiente de interromper esse processo. Né? O peixinho morreu, foi para o fundo e ficou lá no fundo, ele pode decompor e você não conseguir preservar mais nada dele. Agora, se ele foi para o fundo e houve algum tipo de soterramento que isolou ele de bactérias, decompositores, alguma coisa assim, aí a chance dele preservar aquele sedimento que pode passar por um processo de compactação e cimentação, o organismo que está ali dentro vai passar por esse mesmo processo. Então, se o sedimento vira rocha, e se você tinha um organismo ali dentro, ele vai fossilizar, ele vai virar uma rocha também, na verdade, só que com o resto orgânico em si, né? Ou as partes mais resistentes dele, pelo menos, né? Aqui a gente tem esses peixinhos, né? Com os esqueletos dele preservados. Formação Santana, cheguei a comentar lá da Chapada do Araripe. Né? É relativamente comum essas formas por lá. Para comentar que as aparências enganam. Você está esperando que eu fale alguma coisa, né? Eu falaria que era uma concha, mas eu acho que não é. É muita vontade de ser uma concha. Mas é uma pedra? O quê? É um gastrópode. Você vê as câmaras. É realmente uma concha. É uma concha? Nossa, eu tô perdendo meu tempo em arqueologia, gente. É mesmo, você tá muito bem. A concha de um caramujo, né? Ela é toda oca por dentro. Sim. Né? Então aqui, esse corte, ele permite mostrar isso, né? Duas coisas diferentes. Uma coisa mais, aqui no caso, mais sólida, mais compacta. E uma coisa diferente, que aqui no caso foi preenchida, né, depois da decomposição da parte mole. Aqui não tá polido, tem outra parte que tá bem polida. Que tá mais nítida ainda, né? Mas, bom, aqui tá em corte, né? Aí a parte que tá oca, ela passa por trás aqui e vai fazendo essa espiral. E ela foi preenchida por um outro sedimento, que virou rocha também, né? Nesse processo de agênese que a gente fala, a formação da rocha. Nossa. Rapaz, eu achando que tinha coisa difícil em arqueologia, viu? Eu acho que vai ser o que mais vai ter nesse meu vídeo. E eu achando que arqueologia tinha coisa difícil. Das plantas, né? Que dentro da paleontologia a gente estuda tanto Que lindo! micro-organismos, é mais um amanoide. Ele já está virando meu favorito.
Então, dentro da paleontologia, a gente estuda os animais, vertebrados ou invertebrados, os micro-organismos, né? Então, você tem vários grupos de micro-organismos, por exemplo, os tracodes ou foraminíferos, que são também estudados por paleontólogos. E as plantas, né? A gente falou um pouco também dos tipos de fossilização. Um dos tipos é quando o organismo em si não se preserva. Sim. Você só tem uma evidência, né, que nem a pegada, por exemplo, é a marca da pata do bicho ali. Né? A mesma coisa acontece, né, até relativamente comum, entre os fósseis de vegetais com folhas de planta. Né? Então a planta estava aqui, ela deixou uma impressão, uma marca, né? Mas a folha em si desapareceu, se decompôs. Só que a impressão dela na rocha permaneceu. Nesse caso, ainda de períodos relativamente mais recentes, né, equivalente ao da megafauna, então a gente está falando de 10, 20 mil anos talvez, né, mas com isso a gente conseguiria estudar a composição de floresta, o tipo de vegetação de uma determinada região. Isso aqui é encontrado no estado também de Sergipe. Também a gente tem umas aqui menos evidentes, mas também que deixam essas marcas, essas porções pretas, né, são também restos, né, de plantas, aqui no caso um outro tipo de fossilização, que a gente chama de carbonificação, quando ele perde alguns elementos, mas aqui ainda você tem parte da cadeia de carbono original da planta, bem mais antiga do que essa aqui é do período Cretáceo também. Então, isso aqui é uma estufa que a gente usa no laboratório, Sim. Né? Principalmente para fazer alguns trabalhos quando você fraciona, né, o sedimento em tamanhos diferentes. Sim. Aí a gente separa eles em potinhos, né, e eles vão ficar com alguma água que foi da lavagem, a estufa é usada para secar essa água. Sim. Aí depois você vai ter no final só esse sedimento que a gente analisa em lupa, né, para separar o que é orgânico, o que é mineral, né, e quais organismos que a gente pode estar encontrando ali. Aí, basicamente, a gente vai usar na estufa para fazer essa secagem e as lupas, né, que são as meninas trabalhando aqui, para fazer esse processo de triagem e separação dos elementos. De como às vezes o material chega, que a gente tira ele no campo. Aí há toda uma preparação, não sei se dá pra focar aqui. Escamas. Tá saindo restos de ossos. Inclusive essa peça aqui. Aqui a gente tem essa parte mais branca aqui. Com esses furinhos aqui. Isso é bem característico de ou de uma porção de crânio ou de escudo dérmico de crocodilo. Né? Então a gente está terminando de preparar, mas ela vem assim presa na rocha, né? Então a gente tenta limpar o máximo em volta, né? Às vezes tem só uma pequena porção assim exposta, né? E à medida que você vai tirando todo, limpando, que você evidencia todo o restante. Aí como é que vocês tiram? A gente tem, depende da dureza da rocha, né? O momento em que ele agora vai para outra coisa. Pode ser alguma coisa mais grosseira, tipo marreta e talhadeiras, né, de tamanhos maiores, ou ferramentas mais delicadas, né? E a gente tem ali também. Vocês têm um aparato bem maior do que em arqueologia. É porque varia muito, às vezes elas são mais friáveis e aí só ponteiras, né, ou ferramentas mais delicadas para você tentar ir tirando. Nossa, e falam, né, que trabalho de arqueólogo é paciência onde? Nossa, ali, isso aqui são óculos? É uma lupa. Isso é uma lupa. Pensei que era um óculos e ia falar, não, gente, isso já é ajudar. Não, mas o óculos tem que ter também para preparação, principalmente quando é com um martelinho, né? Por exemplo, aqui só para essa a gente vai
vai bater em alguma área, sempre voa. Né? O óculos, o EPI. O óculos, nesse tipo de preparação, ele é bem importante, é fundamental, na verdade. Em comparação com a arqueologia, acho que o material é bem mais friável na arqueologia. Em geral é mesmo. Aí você não precisa de ferramentas tão grosseiras, né? Tipo essas talhadeiras ou martelos. Por exemplo, ossos pré-históricos a gente não pode usar algo mais grosseiro, senão tchau. Só pincel, né? Deve ser. Pincel, e também tem um tipo de colherzinha de plástico, não tem aí. Eu já usei isso aqui. Raspadorzinho de dentista, né? Já cheguei a usar, mas não saiu muito bem. Aí tem o lance do material de dentista é o que a gente mais usa mesmo, com ossos, mas em outros contextos de estudo não é necessário. E esta foi minha tarde lá no laboratório. Foi legal ver o trabalho do pessoal. Fiquei até empolgada para ver outras coleções e assistir novamente os filmes do Jurassic Park e Jurassic World. E obrigada por assistir esse vídeo e continue na seção do site. Então, isso aqui a gente chama de copal, é um estágio intermediário entre a resina que a árvore produz, né, que é aquela resina de proteção que ela secreta quando machucado, né, quando a casca rompe, e o estágio final, né, de fossilização, que seria o âmbar, que é aquele do Jurassic Park, pode, né, ter insetos, formiga, às vezes até pequenos vertebrados, né, podem ficar aprisionados aqui. A ideia do Jurassic Park foi de que um mosquito tivesse ficado aprisionado aqui e o sangue dele conseguiria tirar o DNA e tal, coisa e tal, né? Mas que na verdade não seria possível, mas o processo é esse, né? Isso aqui foi encontrado na Bahia, não é um âmbar ainda, não está fossilizado, né? Mas ele já está meio solidificado, que é esse processo. A resina em si ela é mais elástica, né? Meio viscosa, e aí ela vai perdendo elementos voláteis e vai enrijecendo, né? Aí ele tem que passar pelo processo, né, de soterramento, né, tem que afundar para realmente virar uma rocha, que é o que a gente chama de âmbar, né? Mas o aspecto é praticamente esse, é bem parecido, só que mais consolidado. Agora falando em mosquito, o âmbar do Jurassic Park e o mosquito aquático do Mosassauro. Nossa senhora, pois é, a engenharia genética do Jurassic Park teve que ser violenta, né? Porque difícil, né?